Olá, o programa Giro das Comissões começa agora. Mas você sabe o que são as comissões? A CPI é uma comissão parlamentar de inquérito, formada por um conjunto de parlamentares designados para investigar possíveis malfeitos cometidos por agentes públicos e políticos. Toda CPI criada aqui na Assembleia Legislativa tem prazo de validade de 120 dias, podendo ser prorrogada por até mais 60 dias. Para que uma CPI seja instaurada, é necessário ter pelo menos uma quantidade extra de parlamentares. Caso esse número não seja alcançado, o autor ainda pode tentar aprovar o pedido através da apreciação do plenário. Além disso, é necessário que o pedido de abertura de uma CPI tenha bem claro o fato a ser investigado. Os membros da CPI são indicados pelos próprios partidos e é respeitado o critério de proporcionalidade, ou seja, quanto mais parlamentares o partido tem, mais representantes terá na comissão. As CPIs não podem punir os culpados, afinal, a aplicação das leis, incluindo suas punições, cabe ao Poder Judiciário. A partir dos resultados dessas investigações, apontar os órgãos competentes sugestões de planos de ação em relação ao caso abordado. Quando terminados os trabalhos da comissão, é apresentado um relatório final, que pode concluir pela apresentação de um projeto de lei, dependendo do caso, pelo envio das investigações pelo Ministério Público, órgão que se encarregará de responsabilizar eventuais infratores nas esferas civil e criminal. Então, vamos acompanhar um pouco dos trabalhos dos deputados nessas comissões. A 18ª reunião da CPI das Fake News aconteceu em ambiente virtual para deliberar sobre 7 itens da pauta. Sob presidência dos trabalhos do deputado Caio França, do PSB, os parlamentares debateram requerimentos para novos convites de esclarecimentos à Comissão Parlamentar de Inquérito. A deputada Janaína Pascoal, do PSL, autora de 2 dos requerimentos, explicou aos demais parlamentares a importância dos convites de sua autoria. Estava prevista para esta reunião a presença de representantes da Polícia Civil e do Tribunal Regional Eleitoral. Ambos foram convidados a trazer informações para os trabalhos da CPI, mas recusaram o convite. Os deputados debatem agora a possibilidade de convocar estes órgãos. A convocação não pode ser recusada. Na próxima reunião, os deputados vão ouvir representante legal da Folha de São Paulo, que vai falar sobre os procedimentos adotados pelo grupo para dar suporte aos jornalistas que foram alvo de fake news nos últimos anos. Pela ordem. Com a palavra, deputado Paulo Fiorilo. Senhor presidente, eu li o parecer da Procuradoria. Nesse caso concreto, o parecer trata dos 2 requerimentos, né? E o parecer da Procuradoria, ao final, sugere que os deputados têm a prerrogativa de decidir. Eu me inscrevi para falar desse, mas vou falar também do outro, porque tanto esse como o outro, me parece que a Procuradoria indica caminhos. Então, sobre esse, qual é o problema desse requerimento apresentado pela deputada Janaína e motivo do meu questionamento à Procuradoria? Era entender qual foi ou qual é o nexo causal entre o objeto da CPI, e não estamos falando nem de datas e nem de outras coisas, nós estamos falando do objeto, né, que é apurar as fake news nas eleições, e o pedido da deputada, que me parece fazer uma ilação sobre a relação das 2 entidades com parlamentares de esquerda. Como membro da CPI, não tenho nenhum interesse em fazer o debate entre esquerda e direita, até porque não é esse o objeto da CPI. O objeto da CPI é discutir se as fake news tiveram impacto ou não nas eleições de 2018. Me parece que no requerimento apresentado pela deputada, faltou, na minha opinião, apresentar esse vínculo, esse nexo. A gente pode até criar nexo, criar vínculo, mas assim, eu estou tratando do requerimento e estou tratando do parecer da Procuradoria, que diz que os deputados têm a prerrogativa de avaliar e entender se existe ou não. Agora, sem ter essa relação de fake news com o objeto, me parece um equívoco da nossa parte
aprovar o requerimento. E eu vou concluir com um argumento que eu usei na reunião passada, que eu não tenho nenhum problema de aprovar o requerimento da deputada Janaína, do deputado Arthur, de nenhum deputado. Aliás, aprovamos aqui já requerimentos da deputada, mesmo depois do debate, entender que o requerimento ele era muito mais limitado a discutir esquerda e direita do que discutir o todo. Eu confesso que eu queria muito fugir dessa lógica. E por isso aprovei o requerimento da deputada, porque eu acho que nós precisamos trazer aqui nessa CPI as várias variantes, se elas existirem. Se elas não existirem, nós vamos trabalhar com aquilo que tem, com o que nós temos de materialidade. Então, nesse sentido, senhor presidente, eu queria sugerir o voto contrário à aprovação do requerimento do item 1, do requerimento apresentado pela deputada Janaína, o requerimento 40/2020. É isso. Pela ordem, presidente. Então, com a palavra a deputada Mônica Seixas. Bom dia a todos. Bom, de pronto vou dizer que vou votar contra esse requerimento de informação. Eu acho que nesse momento nós estamos discutindo com pouco tempo, inclusive, dado já o adiantado dessa CPI no prazo que a gente tem de 6 meses, o impacto das fake news nas eleições de 2018 para a eleição que nos trouxe até aqui para a eleição do governador João Dória, do presidente Jair Bolsonaro, dos parlamentares presentes nessas e outras casas. Eu não enxergo relação com nenhuma dessas empresas que prestam assessoria de programação de sites e etc. para deputados no Congresso. A deputada Janaína Pascoal disse que, na sua pessoalidade, esses agentes demonstraram apoio a ato X, Y, Z. Veja bem, mesmo no inquérito do STF, não se trata de apoio a atos ou da preferência política de qualquer que seja trabalhador, porque nós não podemos impedir que qualquer que seja trabalhador, e onde quer que ele esteja, que ele apoie X, Y, Z, ato político que se manifeste, que seja favorável ao contrário. O que ele não pode é cometer ilegalidades, como destruir reputações, destruir imagens, caluniar, difamar e atentar contra a ordem pública, que é o que o STF encarou e vai, enfim, investigar nas mensagens, nas páginas que atacam o STF. Então, são questões bastante diferentes. Ainda não entendi onde é que as empresas solicitadas entram no tema que nós estamos debatendo, e por medo que essa CPI acabe não tendo encaminhamento, porque a gente passa muito tempo discutindo ataques aos grupos políticos dos quais nós somos contrários, eu acho que a gente não deve aprovar esse requerimento. Então, eu vou votar contra, já justificando, porque eu acho que a gente tem que aproveitar melhor o pouco tempo que nos resta dessa CPI. Pela ordem, presidente. Em discussão, com a palavra a deputada Janaína Pascoal. Obrigada, excelência. Primeiro, dizendo que sempre respeitando o posicionamento dos colegas e o voto contrário dos colegas, isso é uma prerrogativa do parlamentar, eu queria, uma vez mais, pedir que os colegas aprovem esse requerimento e explico o porquê. Já na primeira sessão da nossa comissão, a deputada Mônica disse que o grande ponto da nossa investigação seria o financiamento, e que nós teríamos que estar alertas para como é que as redes são financiadas. E eu lembro bem que a colega falou que existem parlamentares que contratam empresas para, vamos dizer assim, operacionalizar as suas redes, alimentar as suas redes, e na medida que esses parlamentares contratam essas empresas, eles estariam financiando com dinheiro público essa rede de fake news. O problema, e eu lembro bem que eu disse nesse momento, temos que tomar cuidado com o que a gente chama de fake news, porque uma narrativa, a depender da percepção de cada qual, pode ser tratada como fake news.
E vários parlamentares bolsonaristas, eu não me entendo como uma parlamentar bolsonarista, tá? Mas vários parlamentares bolsonaristas estão sendo investigados por contratarem empresas que alimentam seus sites ou têm pastas e páginas pessoais dos donos dessas empresas, apoiando atos pró-Bolsonaro, atos que têm a ver com a pauta bolsonarista. Aí eu fui levantar as contratações do lado dos parlamentares, né, que estão até fazendo a CPMI, e eu constatei que existem várias empresas contratadas por parlamentares mais à esquerda para alimentar os seus sites. E me chamou muito a atenção, porque esses senhores, principalmente o senhor Tiago, que eu proponho convidar, eles têm páginas pessoais, são pessoas que são pagas com dinheiro público, têm páginas pessoais também convocando para atos que têm a ver com a pauta dos parlamentares. Como eu disse, né, eu não vejo ilicitude nisso. Não gosto de contratação de publicidade com dinheiro público, mas não é algo que seja proibido. No entanto, se os colegas do PSOL, do PT, entendem que é ilícito para um lado, também a gente tem que analisar o outro. E aí dizer que não há fake news, eu acho complicado, presidente, porque o PSOL, principalmente o PSOL, criou a narrativa de que os atos, né, que ficaram conhecidos como atos dos antifas, não tinham nenhuma conexão partidária. Mas aí a gente constata que aqueles que estavam convocando para estes mesmos atos são contratados pelos parlamentares e são contratados com dinheiro público. Então, é como se fosse assim as duas faces de uma mesma moeda, né? Os parlamentares bolsonaristas contratando empresas que, ao que tudo indica, convocam para os atos pró-Bolsonaro, os parlamentares, até onde eu vi, psolistas, eu não tenho certeza se o PT está nessa, mas psolistas contratando empresas que convocam atos que ficaram chamados de antifascistas, mas são atos contra Bolsonaro. Então, eu estou usando o mesmo critério, presidente, né? Por isso que eu insisto no requerimento, respeitando os colegas e pedindo que os demais aprovem esses convites. E já antecipo que essas pessoas vão ser ouvidas com o maior respeito, né? E eu deixo claro aqui que não vejo ilicitude nos comportamentos, mas eu acho que é importante a gente apurar, né? Sobretudo porque o pessoal diz que os atos são apartidários quando a gente está vendo que não são. É isso, presidente. Encerrada a discussão. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra do deputado Paulo Fiorilo. Eu me inscrevi no chat perguntando se eu podia me inscrever novamente a partir do argumento da deputada Janaína, só para saber se eu não sei como é que o senhor vai adotar. O senhor pode dizer, não, o senhor já falou, eu não falo mais. Deputado Paulo, pode se inscrever, são 10 minutos de discussão para os parlamentares. Eu estou aqui anotando o tempo. Portanto, eu tenho quanto tempo ainda? Eu tenho 4 minutos. Ah, não, tá bom. Não, então eu gostaria de concluir nos meus 4 minutos, senhor presidente. Ok. Você vai discutir ou não? Sim, então, vou discutir. Então, Vossa Excelência. Eu ouvi de novo os argumentos da deputada Janaína. E me parece que, pelos argumentos da deputada Janaína, nós precisamos rejeitar o requerimento. Por quê? A deputada Janaína diz de empresas que são pagas com dinheiro público para impulsionar as publicações ou os sites ou sei lá o que dos deputados. Me parece, novamente, que nós não estamos tratando disso nessa CPI. Eu não vi, e eu fui olhar, nenhuma relação de fake news produzidas, pelo menos que são públicas, das empresas citadas. Como é que nós vamos trazer pessoas que estão que estão prestando serviços para A, B ou C, e nesse caso o recorte da deputada é a esquerda, podia ser a direita. A deputada deve ter visto várias outras empresas contratadas pela direita e que ela não pediu. É o critério dela. Óbvio, eu respeito. Mas o que eu estou dizendo é que ou a gente tem uma materialidade, um nexo causal para discutir empresas que produziram, que foram, porque nós não estamos discutindo com dinheiro público empresas que são contratadas. Isso também não pode, mas não é o objeto da CPI. É disso que eu estou tratando desde o início, quando foi apresentado o requerimento.
objeto da CPI são fake news produzidas. A deputada usou o argumento de que, bom, está sendo pago com dinheiro público, fake news produzidas e pagas com dinheiro público. São coisas distintas. O A não tem a ver com o B. O A tem a ver com empresas contratadas, pode ser com dinheiro público ou não, que produziram e impulsionaram fake news. Aí eu tenho acordo, aí eu voto. Pode ser da direita, da esquerda, do centro, do Bolsonaro, do anti-Bolsonaro, mas o que nós não podemos é votar numa coisa que não tem o nexo. O nexo não existe, nem a deputada trouxe aqui, porque ela está dizendo, não há presunção de culpado. É verdade, porque não tem mesmo, neste caso da relação com fake news. Então, eu queria sugerir que a gente não aprovasse o requerimento, para que a gente não tivesse que depois fazer um outro movimento, que é, sei lá, responder porque o cara não vem, porque o outro não vem, porque ele vai dizer que ele não tem nada a ver, ele não tem denúncia, ele não tem acusação, o que teve já foi arquivado, sei lá o quê. Então, eu queria sugerir isso, no tempo que resta, que a gente pudesse, e aceitar a sugestão já feita pelo deputado Caio, que todos os requerimentos pudessem trazer ali o nexo com a apuração do CPI. Está aqui, ó, fake news publicada em tal, denunciada em tal lugar, saiu em tal jornal, tem processo na justiça, no MP, e assim a gente teria mais facilidade de avaliar. Então, eu queria deixar aqui como encaminhamento um voto contrário ao pedido da deputada Janaína no requerimento. Ainda em discussão, com a palavra a deputada Mônica Seixas. Obrigada. Eu pedi para responder porque eu acho que quando uma história ela é contada muitas vezes de uma forma errônea, ela acaba virando verdade. E aí eu já fui citada muitas vezes pela deputada Janaína Pascoal nesse tema, e muitas vezes eu disse que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, porque senão a gente acaba cometendo justamente o que a gente está investigando aqui, como é que se produz a desinformação. Vamos lá. Na produção de fake news, que até agora o que a gente tem como fake news, a produção de desinformação, a produção de ataque aos inimigos através de calúnia, difamação e outros tantos crimes tipificados, e outros crimes contra a segurança pública, como ataque às instituições democráticas, crimes tipificados, que segundo investigações já avançadas, porque infelizmente a nossa CPI está avançando devagar, citam a participação de parlamentares, de financiamento de empresários e de figuras públicas, né? Posso citar aqui, por exemplo, o inquérito do STF, que cita até colegas nossos da Assembleia Legislativa. Posso citar aqui a CPMI, em que depoimentos de pessoas citam a organização de parlamentares, tanto do Congresso quanto nossos colegas da Assembleia Legislativa. É muito diferente da gente dizer que atos completamente lícitos, como contratar uma consultoria em qualquer outra coisa, seja algum indício, porque senão eu posso usar esse mesmo argumento e sair buscando todos os colegas parlamentares que contratam programadores de site. Uma coisa também que é explícito, convocar a ato é diferente de demonstrar simpatia. Primeiro, no caso da EVAG, que é uma empresa que presta assessoria de comunicação, assessoria de programação de site para parlamentares do PSOL no Congresso, se eu não me engano, eu fui até conversar para ver quem era o proprietário, conheço o proprietário, e é um garoto com uma rede minúscula e rede social minúscula que compartilhou e demonstrou o seu apoio a atos democráticos. Não há nada na justiça que diga que, por exemplo, atos antifascistas sejam antidemocráticos. A gente tem uma decisão ontem contra a presidência da República por tentar listar, perseguir, incriminar funcionários públicos, personalidades e etc., que tenham demonstrado apoio, e hoje a gente está vendo mais uma tentativa de tentar criminalizar o que não é crime. Uma pessoa em sua rede social, sem anonimato, assumindo publicamente as suas preferências políticas, ideológicas,
sem cometer nenhum crime tipificado, porque eu ainda não vi aqui a gente dizer qual crime essa pessoa cometeu, com uma rede minúscula, sem anonimato, assumindo publicamente o que pensa, o que quer, está sendo convocado a uma CPI dessa magnitude. Para mim, isso fica explicitado uma possibilidade de querer coagir o trabalho desses profissionais, de tentar assustá-los e amedrontá-los. Só que também gera aqui entre nós o direito de todos nós fazermos os mesmos com os nossos inimigos. Eu não acho isso conveniente, eu não acho isso saudável para a nossa CPI, e mais uma vez, como estou nessa CPI para combater a desinformação, preciso dizer que o Thiago não convocou ato, porque no linguajar da internet isso significa abrir a página que é autora da convocação do ato, ser responsável por spamear conteúdo. Pelo que a Janaína está falando, ela nas redes sociais viu ele compartilhar a sua simpatia e dizer que ia a atos que são democráticos e legais. Não é motivo para a gente convidar uma pessoa para uma CPI. É um ato completamente desproporcional, que pode demonstrar a nossa vontade de querer amedrontar um trabalhador, que até agora eu não vi argumentação para dizer que cometeu algum ato criminal. Acho que a gente tem que puxar o fio do dinheiro, sim. E acho que tem dinheiro público financiando fake news, sim. Só que a gente precisa ter algum indício, né, que é pressuposto básico aqui, algum indício para puxar essa linha. Eu não vejo indício aqui, eu vejo, sem querer ser grosseira, mas eu vejo aqui uma tentativa de distorcer a temática para tentar fazer caber o que não cabe. Não é nada parecido às situações que a gente já debateu aqui com esse requerimento. Enfim, precisava responder para não parecer que eu disse também o que eu não disse. Presidente, só um esclarecimento. Com a palavra, eu entendo e respeito a posição da deputada, só queria dizer o seguinte, eu entendo, com todo respeito, que a deputada confunde concordar com uma pauta ou não, com ser esta pauta ou não democrática ou antidemocrática, ou a manifestação que defende esta pauta. Eu penso que toda manifestação pacífica é democrática, ainda que a pauta possa ser caracterizada como antidemocrática, ainda que eu eventualmente divirja da pauta. Então, o problema é o seguinte, como a colega entende que a manifestação dos antifas é democrática, mas a manifestação pró-Bolsonaro é antidemocrática, ela acha natural, né, que haja todo esse peso estatal em cima de quem apoia as manifestações pró-Bolsonaro e que seria um abuso chamar do outro lado. Para mim, as duas manifestações são democráticas, né? O que eu estou tentando demonstrar é que nós não podemos cair nessa armadilha de confundir concordar ou não concordar com uma pauta com ser ou não ser democrático ou antidemocrático. Eu jamais atribuí crime ao senhor Thiago, de jeito nenhum. Eu não estou pedindo para que ele seja convocado, eu estou pedindo para que ele seja convidado, para que nós possamos dialogar sobre essa sistemática que é algo natural no Congresso, né? E, infelizmente, os formadores de opinião criminalizam quando é a prestação de serviço, a divulgação de ideias mais à direita. É só isso, mas eu respeito a posição dos colegas e mantenho o requerimento, presidente. Encerrada a fase de discussão, passaremos então à deliberação do item 1. Como vota o deputado Arthur Duval? Voto sim. Registrado. Como vota o deputado Edmir Chedid? Seu som, deputado. Para votar sim, excelência. Registrado. Como vota o deputado Paulo Fiorilo? Voto contrário, senhor presidente. Registrado. Como vota a deputada Mônica Seixas? Contrária. Registrado. Como vota o deputado Thiago Auríquio? Está sem som, deputado Thiago. Vota favorável, correto? Então está
aprovado o item 1 da pauta. Conforme combinado, vamos passar ao item 3 da pauta, um requerimento de autoria da deputada Janaína Pascoal. Antes, perdão, como eu suspendi aqui a sessão, eu solicito à Secretaria a leitura da ata da reunião anterior. Pela ordem, Excelência. Com a palavra, Vossa Excelência. Solicitar a dispensa da leitura da ata, se os deputados assim concordarem, Excelência. Havendo consenso, está dispensada a leitura da ata e fica considerada como aprovada a ata da última reunião. Muito obrigado. Voltando ao item 3, um requerimento de autoria da deputada Janaína Pascoal, requer nos termos regimentais que se oficie a Secretaria Especial Não é a pauta de Comunicação Social da Secretaria de Governo da Presidência da República, a fim de que forneça informações acerca do recebimento, direta ou indiretamente, de verba pública pelas empresas jornalísticas Brasil 247 e Diário do Centro do Mundo entre os anos de 2003 e 2016. Em discussão, o item 3. Com a palavra, o deputado Paulo Fiorilo. Senhor presidente, aqui eu acho que a situação é pior ainda, e eu espero que os deputados possam observar o que disse a Procuradoria. O texto da Procuradoria é claro. O ato que a gente está discutindo, o objeto de fake news, é a partir de 2018. E a Procuradoria diz isso. 2018 é o início. A gente pode avançar, até porque as pessoas se elegeram, não se elegeram, mas elas continuam, quem se elegeu, na vida pública. Aqui, a deputada propõe informações retroativas a 2018. Eu confesso que eu não consigo entender. Assim, onde é que está o nexo de fake news de duas empresas que estão sendo pedidas aqui do Brasil 247 do Diário do Mundo com relação a fake news? Porque, assim, nessa linha, para usar o argumento da deputada Mônica, nós vamos pedir onde está sendo gastos os recursos do governo federal com empresas, com sites. Aliás, assim, tem inclusive denúncias. Mas onde é que está o nexo? Não há nenhum. E nós não estamos discutindo o governo federal, nós estamos discutindo a eleição do Estado de São Paulo. Então, me parece, e eu insisto, que neste caso específico a Procuradoria foi clara. Posso até ler o que diz a Procuradoria com relação a esse pedido específico que retroage a 2018. Inclusive, está no nosso texto de CPI. Embora esse texto se refira às eleições de 2018, não são as eleições, ou melhor, o processo eleitoral de 2018, o fato determinado a ser apurado na CPI. Dessa forma, é preciso ter cautela para se evitar, com todo respeito, uma interpretação equivocada, uma vez que o fenômeno jurídico-político das eleições é regido por normas expedidas pela União, o Estado de São Paulo. Não teria competência para investigar questões que estão em tese sob a jurisdição da Justiça Eleitoral. Deve-se entender que a intenção a ser perseguida pela Constituição, pela CPI, são as fake news, notícias falsas, imprudentes, que assombram o sistema democrático. A expressão eleições é uma expressão acessória, um coadjuvante temporal. Deve-se, por isso, interpretar o verbo sugerir contido na forma futura. Surgiram como coisas que se ergueram, apareceram, manifestaram, brotaram durante as eleições e que competirá a CPI averiguar se, após esse advento, as fake news continuaram e se elas se espraiaram, replicaram, se desdobraram. Não sou eu que escrevi isso, foi o procurador. O procurador, ou nesse caso específico, foi... quem assina aqui o texto foi o procurador Marco Antônio. Então, me parece que não há dúvida, e ele repete esse argumento mais de uma vez. Nós estamos discutindo, nós temos o marco inicial, as eleições de 2018, e é óbvio que nós vamos ter que discutir, como eu disse aqui na reunião passada, ouvir pessoas que continuam na vida pública, porque elas podem ter tido início em 2018, mas elas têm reflexo em 2019, em 2020, o que não haveria por conta da Procuradoria nenhum óbice. Agora, eu queria aqui dialogar muito com os membros da comissão, porque aqui, nesse caso, me parece que há um fato muito claro de divisor de águas, o que é 2018 e o que é anterior. E mais ainda, né? Nós não estamos tratando de fake news de novo, nós estamos fazendo uma ilação de que pode, será, tem, não tem. Então, eu queria aqui sugerir que a gente não aprovasse esse requerimento pelo mesmo motivo, e agora reforçado pelo parecer do procurador,
de que nós estamos iniciando um debate a partir de 2018 e não retroativo. Muito obrigado, senhor presidente. Ainda em discussão, o item 3 da pauta. Pela ordem, presidente. Com a palavra a deputada Janaína Pascoal para discutir. Uma vez mais, excelência, respeitando o posicionamento do colega Fiorilo, eu queria explicar o seguinte: existe uma série de notícias de que a presidência da República estaria alimentando sites que propagam fake news. Houve até um conflito com relação à publicidade do Banco do Brasil. Uma vez mais, eu digo, tem até um projeto aqui nesta casa para proibir o uso de dinheiro público em publicidade. Tá? Para mim, teria que ser dinheiro público zero em publicidade. Não importa se é de direita, de esquerda, federal, estadual, municipal, é zero. Mas fato é que o governo atual vem sendo atacado com essa acusação. Porque tem dinheiro sendo colocado, e aí até explicaram sobre um sistema meio que automático de distribuição desses valores por força do número de acessos, uma questão mais técnica, a gente pode até investigar. Mas isso vem sendo veiculado com frequência, e em alguns dos casos, os veículos tomados como propagadores de fake news são, na verdade, veículos mais alinhados com a direita, né? Até a Gazeta do Povo, que, a meu ver, é o melhor jornal do país, foi colocado como o jornal de fake news, né? Então, assim, o 247 e o Diário do Centro do Mundo são dois veículos que trazem a narrativa esquerdista. Não vou nem utilizar se é fake, se não é fake, eu não gosto dessa expressão. Mas é uma narrativa. Todas as notícias, quando contadas por esses dois veículos, vêm, né, sob a visão esquerdista. Entendeu? Nunca eles dão uma notícia de maneira neutra, se é que isso existe. E esses dois veículos receberam muito dinheiro público durante o governo do PT. Então, o que eu estou querendo demonstrar é que o que nós temos que enfrentar é o dinheiro público na publicidade. Porque somente agora está errado, né, colocar dinheiro público em sites, vamos dizer assim, que falam aquilo que interessa ao governo. Porque foi a vida inteira do PT. Aliás, o PT se sustentou no poder tanto tempo graças ao tanto de dinheiro que despejou na imprensa, né? E esses são dois exemplos de veículos com uma narrativa assumidamente esquerdista. Então, eu acho que a gente tem que trazer isso à luz, até para avaliar até que ponto não temos que mudar completamente o modelo. Não importa se o governo é de esquerda ou de direita. Daí eu insisti, que o requerimento se mantenha, né? E caso os colegas assim entendam, que seja aprovado. Eu vou votar sim. Pela ordem. Acho que o Caio caiu. Voltei aqui, tinha caído, já voltei. Com a palavra a deputada Mônica para discutir. Obrigada. Eu também entendo que a gente deveria avançar na proibição do uso de recursos públicos para publicidade, para autopublicidade, etc. É uma discussão a ser feita. E eu também entendo que opinião não é informação e que vários blogs panfletários de opinião, de todos os escopos ideológicos, ainda não avançaram em sinalizar o que é opinião do veículo e o que é fato ou notícia que tem forma, que tem responsabilidade ética, que tem rito legal a seguir. Falo isso até como jornalista, mas os blogs pelo menos têm responsáveis identificáveis. Dessa forma, eu só queria fazer uma pergunta para a Janaína. A gente vai contar com o seu apoio quando eu apresentar também o requerimento de pedido à União, que provavelmente vai me negar, sobre os investimentos nos blogs que tenham feito, seja ele de direita, de esquerda, mas nos veículos de opinião, panfletários ideológicos e etc. e tal. Se eu fizer o mesmo requerimento, posso contar com o seu apoio? De 2018 para cá?
Posso responder? Já está votado sim, deputada. Voto sim. Dessa forma, encerrada a discussão, a palavra ainda é do deputado Paulo Fiorilo. Então, vamos ganhar tempo. Eu proponho aditar o requerimento da deputada, dizendo o seguinte: ela está propondo 2003 a 2016, eu queria aditar, e a partir de 2018, todos os blogs que são pagos com dinheiro federal, para a gente discutir também o que está acontecendo com o dinheiro público, que não é o escopo da CPI, mas como a gente está entrando nesse movimento, eu não vou sair dele, eu vou continuar. Então, eu queria sugerir que a gente aditasse, já que a deputada concorda com a proposta da deputada Mônica. Muito obrigado, senhor presidente. Eu vou encerrar a discussão aqui. Deputado Paulo, tem que fazer isso formalmente, né, para a gente poder concluir nesse caso. Encerrada a discussão, deputado Paulo, está encerrada a discussão aqui nesse caso. Está encerrada. A discussão está se estendendo demais nesse caso aqui. Nós vamos passar para a deliberação dos requerimentos. Pela ordem, senhor presidente. Eu tenho sido bastante generoso em relação ao tempo de todos os colegas, vai, volta, responde, um pergunta para o outro. Nesse caso aqui, nós encerramos a discussão deste requerimento do item 3. Deputado Paulo, nós vamos passar a deliberação dele. Nesse caso, se Vossa Excelência quiser fazer um adendo a isso, teria que ter sido feito antecipadamente. Nós combinamos, queríamos permitir, se fossem casos específicos. Nós já aprovamos diversos requerimentos aqui, enfim, de várias linhas eventuais ideológicas, então nós não tivemos adendos nos requerimentos. Então, se fosse fazer isso, a gente teria que fazer antecipadamente e não teria problema nenhum. É isso. Pela ordem, senhor presidente. Eu vou, nesse caso, cumprir o regimento. Vou passar a palavra para a excelência, mas está encerrada a discussão. Não quero discutir, senhor presidente. Eu quero fazer um contraponto ao senhor. Senhor presidente, eu perguntei quanto tempo eu tenho. O senhor disse 10 minutos. Eu nunca passei do meu tempo, nem aqui, nem nas arguições. O senhor não pode usar esse argumento. Todo tempo, deputado Paulo. Todo mundo já passou o tempo. O senhor podia ter me avisado. Em relação ao tempo. O senhor pode me avisar, eu não tenho problema. Eu sou um deputado que cumpre o regimento. O senhor falou, esgotou o seu tempo, eu acabei. O que eu estou dizendo é o seguinte, senhor presidente, nós já aditamos aqui requerimentos. O senhor está, talvez, se esquecendo. A gente auditou. E, nesse caso, se a deputada Janaína tiver concordância, pode ser aditado, não tem problema. A não ser que o senhor não queira, como presidente, quer votar do jeito que está. Agora, se a deputada proponente dizer, eu tenho acordo, votamos, não tem problema. Não sei por que o senhor está preocupado em aditar se houver acordo da deputada. É só essa questão de ordem. Não tenho nenhuma preocupação, deputado Paulo. O que eu tenho falado aqui, Vossa Excelência, como falou que é um regimentalista, o senhor sabe que os requerimentos têm que ser antecipadamente apresentados para que possam ser votados, para que os colegas possam ter noção do que vão votar. É essencialmente isso, não mais do que isso. Se Vossa Excelência protocolar esse requerimento hoje, nós votamos na sessão subsequente, ponto, com o mesmo teor, ampliando a temporalidade dele. Simples assim. O senhor reconhece que a gente já aditou o requerimento na hora aqui? Eu não lembro qual foi, mas foi sobre outro assunto. Outro assunto, deputado. Totalmente diferente. Não era um requerimento, era um requerimento, salvo engano, de minha autoria, onde eu liberei para que isso pudesse ser ampliado, e aí foi votado. Era esse requerimento que nós antecipamos, que nós aditamos o requerimento, deputado Paulo. Nós aditamos o requerimento mudando de convite para convocatória sem ter o requerimento, senhor presidente. É bem diferente do objeto, né, deputado? Nós estamos falando de uma mudança simplesmente do tipo de convocação, não é você ampliar um objeto de requerimento. Mas já aditamos, então não podemos fugir do debate. Com temas diferentes. Bom, está encerrada a discussão, nós passaremos à deliberação do item 3 da pauta. Como vota o deputado Paulo Fiorilo? Voto contrário. Registrado. Como vota o deputado Edmir Chedi? Deputado Edmir, aí. Voto sim, excelência. Registrado. Como vota o deputado Arthur Duval? Voto sim. Registrado. Como vota a deputada Mônica Seixas? Eu voto contrário. Registrado. Como vota a deputada Janaína Pascoal? Eu voto sim, excelência. Registrado. Como vota o deputado Thiago Auríquio? Eu voto sim, senhor presidente. Registrado, portanto, está aprovado o item 3. Senhores, conforme nós acordamos também,
nesse momento, antes de passar ao restante da pauta, nós temos requerimentos do deputado Douglas Garcia, que não é membro titular desta CPI. Nós fizemos uma consulta à Procuradoria que nos deu liberdade para decidir nos casos de deputados não titulares deliberarem para esta CPI. Portanto, eu vou colocar aqui, acordado com a deputada Mônica, que fez um requerimento com esse mesmo teor, a respeito da admissibilidade ou não desta CPI aceitar requerimentos de deputados e deputadas não titulares. O parecer da Procuradoria foi encaminhado para todos os senhores com mais de uma semana de antecedência, portanto, todos já deliberaram a esse respeito. Portanto, eu vou colocar aqui em discussão o parecer da Procuradoria em relação à admissibilidade ou não de deputados não titulares requererem a esta CPI. Pediu para discutir o deputado Arthur Duval. Obrigado pela palavra. Bem rápido, eu sou contra a gente admitir, primeiro porque é impraticável. Nós temos 94 deputados. Se todos quiserem colocar requerimento aqui, se torna impraticável. Segundo ponto, que a gente sabe que existe como é que eu vou dizer assim, não é sacrifício, mas um trabalho político para você fazer parte de uma comissão. Eu, por exemplo, queria fazer parte da Comissão de Finanças. Eu não posso estar lá. Mas eu consegui estar na CPI da fake news. Então, para que eu estou aqui e eu não posso participar da Comissão de Finanças se todos podem colocar requerimento em todos? Eu também gostaria de votar na Comissão de Finanças, o meu partido, né, simplesmente não consegue me colocar. O DEM, na época, me prometeu, me passou a perna, colocou o Estevão Galvão, eu fiquei de suplente, né, o dia que eu tive a chance, inclusive, eu consegui ir lá, foi o dia que eu travei o projeto dos R$4.000 a mais na verba de gabinete para se alugar carro. Para mim, a Comissão de Finanças é a mais importante da casa. Eu queria estar lá, não posso. Né? Então, assim, surgiu a oportunidade de ter a CPI das fake news. Eu fiz um esforço, falei com o Cauê, abri mão de um monte de outras comissões para estar aqui, e aí, de repente, os outros deputados vão encher de requerimento aqui. Então, de novo, primeiro que é impraticável, segundo que tira toda a lógica da gente ter X ou Y membros aqui, se todos os deputados puderem apresentar argumentos. Além do que, eu pessoalmente, todo mundo sabe, eu acho que essa, na verdade, vai entrar em pauta isso, não quero que seja isso, independente do Douglas, que eu acho que é o último cara que tem alguma legitimidade para requerer alguma coisa numa CPI de fake news, apesar de ser dele, mesmo que fosse de outro deputado, eu sou contra e peço que os deputados deem, como eu vou dizer, significado a estar nessa CPI, né? Não à toa nós estamos aqui, não os outros 90 e aí tem 80 e poucos, né? A gente tem que tirar os 7 ou 8 que estão aqui. Obrigado. Ainda em discussão esse tema, pergunto se mais algum deputado quer se inscrever para discutir. Bom, está encerrada a discussão a respeito do parecer da Procuradoria. Eu vou colocar em votação, e aí a pergunta vai ser, né, se o deputado aceita ou não aceita que os deputados não membros possam apresentar requerimentos. Então, essa é o que nós temos que deliberar aqui. Nós vamos votar, né? Até porque o parecer da Procuradoria ele é genérico a esse respeito, então eu estou colocando aqui, questionando. Vou iniciar aqui com o deputado Paulo Fiorilo, volto a falar. Deputado Paulo, a pergunta é se aceita ou não aceita que deputados não membros dessa CPI possam apresentar requerimentos. A resposta é não aceito. Portanto, que deputados não participem se não são membros. Perfeito. Da mesma forma, então, está registrado. Questiona o deputado Arthur Duval. Voto não. Está registrado. Deputada Mônica Seixas. Não. Registrado. Deputada Janaína Pascoal. Aceito, presidente. Está registrado. Deputado Edmir Chedi. Não, excelência. Está registrado. Deputado Thiago Auríquio. Voto não, senhor presidente. Está registrado. Portanto, o parecer, a decisão deste colegiado é de que, por maioria, não aceita que deputados não titulares
apresentem requerimentos a este colegiado. Por esse motivo, os requerimentos 2, 4, 5, 6 e 7 desta pauta estão prejudicados. Pronto, senhor presidente. Com a palavra, o deputado Paulo Fiorilo. Eu não sei se houve um encaminhamento, desculpa, mas nós tivemos hoje aqui a ausência de 2 convidados. Se não me engano, um representante do tribunal e um outro que seria o representante da polícia, se eu não estiver enganado, o senhor me corrige. É isso. E tinha uma preocupação do deputado Edmir Chedi, que ele já tinha levantado no grupo, que era a importância de trazê-los, em que pese a deputada, eu não sei se os 2 convidados eram da deputada que não está presente, da Maria Lúcia. É isso aí. Mas eu tenho a impressão que a gente deveria ouvi-los. E talvez o encaminhamento que fez a propósito do deputado Edmir Chedi, que eu respeito até pelo seu conhecimento, pelo acúmulo, pelas presidências de CPIs que ele já acumula ao longo desses anos aqui, eu acho que nós deveríamos fazer uma convocatória, se houver acordo, não agora, porque vai ter que apresentar o requerimento, protocolar na próxima, mas para a gente não perder tempo. A gente hoje perdeu a possibilidade de ouvir gente. Eu sei que o senhor se esforçou, presidente, tentou alternativas, mas em cima da hora é mais difícil. Então, eu queria sugerir que a gente fizesse dessa forma. Se o deputado Edmir me permitiu, eu assino com ele, não tem nenhum problema. Se for um requerimento da comissão também não tem nenhum problema, para a gente poder ouvir os 2 representantes. Não sei se acrescentarão ou não, mas eu acho que cumpriria aqui também o desejo apresentado pela deputada, e se tiver alguma coisa específica. E, por fim, que não tem a ver com os requerimentos, mas me parece que a CPI recebeu informações do Ministério Público. Eu não vi na pauta, para que a gente tenha acesso ao processo que tramita no MP. E me parece, por isso que eu gostaria que o senhor informasse, que há sigilo nas informações. Então, eu queria que o senhor dissesse como é que elas serão tratadas, essas informações. São essas 2 questões, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Eu vou passar, mas deixa eu esclarecer a respeito do questionamento, segundo questionamento. Nós já passamos para as assessorias que, no caso dos inquéritos, todos os processos que correm em segredo de justiça e que já estão nesta CPI, é só das assessorias de Vossas Excelências irem na própria casa, conversar com o doutor Celino, que é o responsável com a BET, e ele vai anotar nome a nome de cada assessor e está disponível para que Vossas Excelências possam ter acesso a esses documentos. Então, o que ele está sugerindo é que, enfim, a tradição manda que vocês levem um pendrive para que possa bastante informação, então não dá para imprimir, fica muita coisa. Então, levem um pendrive, pedem para a assessoria mandar um pendrive, um assessor responsável por deputado. Okay? Tem um grupo deles formado, então eles têm se falado por lá também. Eu falei do MP, mas tem outras informações que já chegaram, senhor presidente? É só MP mesmo, por enquanto, tá bom. Deputado Paulo. Obrigado. Muito obrigado. Só tô com Janaína Pascoal. Na verdade, eu até pedi a palavra porque era uma dúvida conexa do deputado Paulo. Desculpa. Eu lembro que nós solicitamos documentos sigilosos à CPMI, ao inquérito ao Supremo, e, de memória, o único caso que teria sido solicitado aqui em São Paulo, se eu não me engano, a pedido do deputado Paulo, era um processo, alguma coisa com relação ao deputado Douglas. Só para eu ter certeza, é esse caso que aqui a documentação diz respeito? Exatamente esse, deputada Janaína. Com relação à CPMI também, eles fizeram uma resposta genérica, assinada pelo senador Ângelo Coronel, que é o presidente da CPMI, pedindo que a CPI da Assembleia pontue especificamente qual o assunto, qual o processo que nós queremos ter acesso. Exatamente isso. Aí eu fiz aquele requerimento. E a senhora fez um requerimento novo. Exatamente. Eu queria saber se era o caso do Douglas, então tá bom. Então, esse caso eu não vou pedir acesso, esse caso, só para deixar. Okay. E com relação ao requerimento da deputada Maria Lúcia Amari, para ouvir alguém da Polícia Civil e do TRE, não seria melhor saber se a colega insiste no requerimento? É só uma indagação.
Eu coloquei no grupo nosso de WhatsApp e a deputada não tinha se manifestado. Podemos questionar, mas também nada impede que o outro deputado acabe fazendo uma convocação, se achar necessário também. O deputado Edmir já tinha se colocado à disposição para isso, em off aqui na comissão. A palavra do deputado Paulo Fiorilo. Só antes do Edmir falar, ainda sobre essa questão que a deputada Janaína levantou, na realidade a gente pediu informações do MP e do TJ e da CPMI, eu acho que foram dessas 3 que a gente... e do Supremo, 4. A dúvida que eu tenho agora é que, assim, o do MP e o do TJ tem relação com as fake news. O que nós tivemos resposta agora foi do MP. O do MP é específico, é uma discussão que eles tratam aqui de São Paulo, é isso? Eu não cheguei a ver o resultado que eles mandaram. Exatamente isso, deputado Paulo. Bom, obrigado. Exatamente isso. É um inquérito civil. Não sei se o deputado Edmir quer se manifestar. Pela ordem, agradecer as palavras do nobre deputado Fiorilo, dizer aos senhores que eu gostaria de... a comissão propõe, todos aqueles que desejam, através da presidência, ou a gente elabora um requerimento e coloca à disposição dos senhores deputados que queiram assinar junto, como acharem melhor, excelências, como os senhores desejarem. Então, podemos debater isso, inclusive, acho que pelo grupo de WhatsApp, ou mesmo assim que a gente encerrar a presente reunião, a gente delibera e decide sobre isso. Eu conversei com o delegado-geral, que ele queria que ele pudesse estar presente, e aí, como foi convite, teve uma interpretação, ao meu ver, errônea a esse respeito, e aí a gente decide se a gente convoca ou não, tanto no caso da Polícia Civil ou alguém do TRE. Aqui eu já falo que no caso do TRE eu tenho conversado com os assessores da presidência. Eu acho que nós teremos mais facilidade aqui em marcar. Eu pergunto se tem mais alguma dúvida. A deputada Janaína pergunta aqui quem vai ser ouvido na próxima reunião. Deputada Janaína, eu gostaria que tivesse alguém da Polícia Civil ou do TRE, mas eu confesso que eu estou conversando agora, estou ampliando um pouco o leque devido à dificuldade que nós estamos tendo de alguns órgãos confirmarem a presença aqui. Tem as agências que estão convidadas já, tem aquela, não sei se é a agência que fala, mas aquele grupo que, Fato ou Fake, que é bem conhecido também, eu estou tentando fazer contato para que eles possam estar presentes. Já conversei com os colegas que apresentaram os requerimentos para se tiver algum contato especial nessas agências ou dessas pessoas que possam nos passar, porque nós estamos aqui também com alguma certa dificuldade da confirmação no caso deles. Posso até... já tenho aqui, na verdade, confirmado um representante da Folha de São Paulo para o dia 28 de agosto. Esse confirmou já também. O próprio senhor Otávio Oscar Facuri tem aqui pré-agendado, uma pré-agenda para dia 4, mas não está confirmado ainda. Eu vou passar isso agora, assim que a gente concluir, eu vou passar no grupo, que é uma linha que eu apresentei de calendário, mas o dia 28 aqui da Folha de São Paulo está confirmado já, ok? Desta forma, então, eu vou agradecer a presença de todos os colegas, deputado Paulo Fiorilo, deputado Arthur Duval, deputada Janaína Pascoal, deputado Edmir Chedi, deputada Mônica Seixas, deputado Tiago Auríquio, a toda a assessoria da Assembleia, a rede de TV da Assembleia também, aos procuradores que estão conosco, agradecer pela presença de todos. Não havendo mais nada a tratar, eu declaro encerrada a presente reunião. Você acompanhou o Giro das Comissões. Se você perdeu parte do programa e quer rever o que aconteceu no Parlamento Paulista, basta acessar o nosso canal no YouTube ou as nossas redes sociais. Até o nosso próximo programa aqui na Rede Alesp.